to go to the moon in this decade and do the other thing. Not because they are easy, but because they are hard. Em julho de 1969, com o mundo inteiro segurando a respiração coletiva, a NASA atingiu uma meta que estava literalmente fora do mundo. Ela colocou os primeiros humanos na Lua. One small step for man, one giant leap for mankind. Isso foi há mais de 53 anos. Anos mais tarde, em 19 de dezembro de 1972, aconteceu a última missão da NASA à Lua. Quase 50 anos mais tarde, a NASA ainda não colocou outro humano na Lua. Apesar do avanço da tecnologia e da crescente conscientização, a NASA não tem sido capaz de replicar os sucessos dos anos 70. O que aconteceu? Neste vídeo, nós exploramos a verdadeira razão por trás do fracasso da NASA em avaliar mais astronautas para a Lua em décadas. Um dos vizinhos mais próximos da Terra é a Lua. No entanto, como a distância é medida na escala cósmica, isso é cerca de 384.400 quilômetros. Se você fosse capaz de dirigir até a Lua, levaria quase 6.000 horas indo a 64 km por hora. No entanto, os astronautas o fazem lá mais rápido. Os voos humanos para a Lua levam mais tempo do que as missões não tripuladas, já que a NASA, obviamente, tem que ter cuidado se os astronautas quiserem pousar em segurança. Em média, as 9 missões tripuladas da NASA para a Lua, incluindo o Apollo 8, Apollo 10, Apollo 13 e as 6 que realmente pousaram na superfície, levaram pouco mais de 78 horas ou 3 dias e 6 horas para chegar à órbita lunar. A missão mais rápida foi a Apollo 8, que levou 2 dias, 21 horas e 8 minutos, enquanto a Apollo 17 levou a mais longa, com um tempo de 3 dias, 14 horas e 41 minutos. Estes tempos incluem o tempo gasto na órbita da Terra. A Lua fascinou os humanos o suficiente para ousarmos mandar alguns de nós percorrer a enorme distância para verificar as coisas. Enquanto olhava para a Lua à noite, você já se perguntou de onde ela veio? Existem várias teorias sobre a origem do satélite da Terra, e você pode escolher qualquer um. A hipótese do impacto gigante diz que a Lua se formou quando um objeto foi esmagado na Terra em seus primeiros dias. A própria Terra veio da sobra da nuvem de poeira e gás orbitando o jovem Sol. O sistema solar primitivo era um lugar violento e foram criados vários corpos que nunca se tornaram planetas cheios. Embora Plutão possa vir à mente como um exemplo de tais corpos, um deles caiu na Terra não muito depois que o jovem planeta foi criado. Conhecido como Theia, o corpo do tamanho de Marte colidiu com a Terra, jogando pedaços da crosta do jovem planeta no espaço. A gravidade entrou ligando as partículas ejetadas e, assim, a Lua, o maior satélite do sistema solar em relação ao seu planeta hospedeiro, passou a existir. Este tipo de origem explicaria por que a Lua é constituída predominantemente por elementos mais leves, tornando-a menos densa que a Terra. Essencialmente, o material que a formou veio da crosta, deixando o núcleo rochoso do planeta intocado. À medida que o material se reunia em torno do que restava do núcleo de Theia, ele teria se centrado perto do plano eclíptico da Terra, o caminho que o Sol percorre através do céu, que é onde a Lua orbita hoje. Pelo menos um ponto em apoio à teoria é que a Terra e a Lua têm composições semelhantes. Há também a teoria da coformação, que é ainda mais interessante. O princípio por trás desta teoria é que as luas podem se formar ao mesmo tempo que os seus planetas-mãe. A gravidade teria feito com que os materiais do sistema solar inicial se juntassem ao mesmo tempo em que a Terra foi formada, a partir de partículas que se ligam entre si graças à gravidade. Um sistema planeta-lua como este teria uma composição semelhante, o que na verdade é o caso. Este tipo de lua também estaria localizado exatamente onde a Lua está localizada. O cientista Robin Canup propôs que a Terra e a Lua fossem formadas ao mesmo tempo quando 2 objetos maciços 5 vezes mais pesados que Marte colidiram. Aparentemente, tem que haver uma colisão para que qualquer coisa se forme no cosmos. A teoria de Canup continua que, após a colisão, os 2 corpos de tamanho semelhante voltaram a colidir. Sim, outra colisão. A Terra, então, se formou e foi cercada por um disco de material que se combinou para formar a Lua. E aqui está a terceira teoria, que, felizmente, não envolve nenhuma colisão com a Terra. Talvez a gravidade da Terra tenha arrancado um corpo que passava, o aprisionando e o tornando seu. Isso não é estranho no cosmos, já que outros planetas têm suas luas da mesma forma. Um caso em questão é Marte e suas luas gêmeas, Phobos e Deimos. Esta teoria diz que um corpo rochoso formado em outro lugar no sistema solar poderia ter sido arrastado para a órbita ao redor da Terra. No entanto, tais orbitadores são frequentemente de forma estranha ao invés de corpos esféricos como a Lua. Além disso, seus caminhos não tendem a alinhar-se com a eclíptica do planeta pai, que é o caso da Lua. Independentemente de como a Lua surgiu, no início dos anos 60, os Estados Unidos estavam interessados em enviar humanos para a Lua.
O esforço começou formalmente quando o presidente J.F. Kennedy fez um apelo para uma sessão especial conjunta do Congresso no dia 25 de maio de 1961. Ele disse em parte: "Eu acredito que esta nação deve se comprometer a atingir o objetivo, antes que esta década termine, de desembarcar um homem na Lua e devolvê-lo com segurança à Terra." No entanto, a história das missões da NASA na Lua não estará completa sem a menção da corrida espacial envolvendo a União Soviética e os Estados Unidos. Semanas antes do discurso de Kennedy, a Rússia havia lançado Yuri Gagarin ao espaço em uma nave espacial que orbitava a Terra, conquistando o título de primeiro homem no espaço. Os Estados Unidos, como nação, queriam puxar um para trás, e isso garantiu que houvesse muito apoio ao programa lunar de Kennedy, conhecido como Missão Apollo. 5 anos após o discurso do presidente, a NASA estava pronta para conduzir a primeira missão Apollo não tripulada. Entretanto, quando a agência espacial tentou lançar uma missão tripulada a partir do Centro Espacial Kennedy, no Cabo Canaveral, na Flórida, a tragédia aconteceu. O incêndio deflagrou e matou 3 astronautas. Mas esse contratempo não deteria uma nação determinada. 18 meses depois, a Apollo 7, a primeira missão tripulada, orbitou com sucesso a Terra e testou a maioria dos sofisticados sistemas que levariam os astronautas até a Lua. Enquanto muitas pessoas se lembram exatamente da missão Apollo, que aterrissou astronautas na Lua pela primeira vez, a NASA realmente lançou uma missão tripulada que levou astronautas para o outro lado da Lua em março de 69, mas não houve nenhuma aterrissagem envolvida. Esta foi a missão da Apollo 8. Em maio do mesmo ano, a NASA enviou 3 astronautas na Apollo 10 para orbitar a Lua como uma corrida seca para o grande evento que viria 2 meses depois. Na manhã de 16 de julho de 1969, com o mundo inteiro assistindo, a missão Apollo 11 decolou do Centro Espacial Kennedy. A bordo estavam 2 astronautas que alcançariam fama global, Buzz Aldrin e Neil Armstrong, o comandante da missão. No entanto, havia outro astronauta cujo nome não ficou tão famoso, Michael Collins, de 39 anos. Após uma jornada de 76 horas, a Apollo 11 chegou à órbita lunar em 19 de julho. No dia seguinte, às 13 horas e 46 minutos, o módulo lunar Eagle, tripulado por Armstrong e Aldrin, separou-se do módulo de comando, onde Collins permaneceu. Ele não andaria na Lua, mas 2 horas depois, Eagle começou a sua descida para a superfície da Lua. Às 16 horas e 17 minutos, o módulo tocou a borda sudoeste do Mar da Tranquilidade. Armstrong imediatamente transmitiu por rádio para o controle de missão em Houston, Texas, uma das mensagens mais famosas já recebidas: a Águia aterrissou. Às 22 horas e 39 minutos, 5 horas antes do horário original, Armstrong abriu a escotilha do módulo lunar. Enquanto ele descia a escada do módulo, uma câmera de televisão acoplada à embarcação registrou o seu progresso e transportou o sinal de volta à Terra, onde centenas de milhões assistiram com grande antecipação. Às 22 horas e 56 minutos, quando Armstrong saiu da escada e colocou seu pé na superfície da Lua, ele falou uma das citações mais famosas: "Isto é um pequeno passo para um homem e um salto gigantesco para a humanidade." Aldrin juntou-se a ele na superfície da Lua 19 minutos depois e juntos tiraram fotos do terreno da Lua e fixaram uma bandeira americana. Isto foi seguido por alguns testes científicos simples e um telefonema presidencial com o presidente Richard Nixon. À 1h11 do dia 21 de julho, ambos os astronautas haviam retornado e fechado a escotilha. Os 2 homens dormiram à noite na Lua antes de voltarem para o módulo de comando da Eagle. Eles pegaram amostras e voltaram para Collins, para a viagem de volta para casa, que terminou com um splash no Oceano Pacífico ao 12h e 50 minutos da manhã de 22 de julho. Para as boas-vindas dos heróis, Aldrin e Armstrong se tornaram celebridades instantâneas. A NASA repetiria o pouso da Lua mais 5 vezes, antes de voltar no dia 14 de dezembro de 72. No total, a NASA aterrissou uma dúzia de pessoas no satélite da Terra. Os últimos humanos a caminhar na Lua foram Harrison Smith e Eugene Cernan, da missão Apollo 17. 20 missões da Apollo foram planejadas, mas as últimas 3 foram canceladas. O que exatamente aconteceu ou não aconteceu? Após a conquista da Lua, o próximo passo lógico foi estabelecer uma presença permanente lá. A partir daí, a NASA poderia se expandir para montar um depósito de combustível para enviar naves espaciais ao espaço profundo, facilitar o lançamento de telescópios espaciais massivos, como o telescópio espacial James Webb, preparar para missões tripuladas a Marte ou até mesmo dar o pontapé inicial de turismo à Lua. No entanto, vários obstáculos se colocaram no caminho da NASA. Embora o espírito de competição tenha impulsionado o projeto no estágio inicial, houve oposição a toda a missão. No dia em que a Apollo 11 decolou, nem todos na área de lançamento estavam aplaudindo. Um grupo de 500 manifestantes, na sua maioria afro-americanos, liderados pelo líder dos direitos civis Ralph Abernathy, chegou ao lado de fora dos portões do Centro Espacial Kennedy alguns dias antes do lançamento.
Eles trouxeram com eles 2 mulas e uma carroça de madeira para pressionar o contraste entre o foguete Saturn V branco, brilhante, e as famílias que não tinham condições de comprar comida ou um lugar decente para viver. Se você não sabia quem era Abernathy, ele era um associado próximo de Martin Luther King Jr. Abernathy liderou a Marcha dos Pobres depois que King foi assassinado. Foi um ano depois que a NASA lançou Armstrong e seus companheiros astronautas à Lua, e Abernathy e seus camaradas estavam presentes para mostrar o seu descontamento. O programa Apollo teve um efeito divisor sobre a população americana. Enquanto uma facção apoiava a missão e via como um projeto unificador e energizante, outro fator o considerava um desperdício de dinheiro e prioridades inapropriadas. O último grupo sentiu que o dinheiro poderia ser melhor gasto para resolver os problemas da sociedade americana. A pergunta era: os Estados Unidos deveriam ter gasto 20 bilhões de dólares para ganhar uma corrida para colocar o primeiro homem na Lua? Ou o país deveria, ao invés disso, ter assumido esse tipo de compromisso financeiro e político para enfrentar a série de problemas que assolam o planeta, incluindo discriminação racial, poluição e desigualdade de gênero? Abernathy se reuniu com o administrador da NASA na época, Thomas Paine, e pediu que a NASA apoiasse o movimento para combater a pobreza, a fome e outros problemas sociais da nação, o que Paine concordou em fazer. Em justiça, a NASA tentou cumprir as promessas feitas por Paine a Abernathy. Por exemplo, os engenheiros da NASA pegaram sensores inicialmente usados para detectar contaminantes em cápsulas espaciais e os converteram para medir a poluição do ar urbano. Outro projeto pegou o isolamento da espaçonave e fez novos tipos de paredes e janelas para habitações públicas. Um ano após o pouso icônico, a oposição ao programa permaneceu forte. Jill Scott Heron até lançou uma canção com letras de músicas que se opunham às missões. Nos meses e anos seguintes, o apoio ao projeto diminuiu. A nação havia gravado seu triunfo sobre a União Soviética e tinha seguido em frente. Outras questões tomaram o centro do palco, como a Guerra do Vietnã, os direitos civis, os direitos das mulheres, o meio ambiente e etc. Menos de um mês depois que os astronautas voltaram à Terra, quase 500 mil jovens fizeram caravanas, pegaram caronas e caminharam pelo trânsito parado até o Festival de Música de Woodstock, no norte de Nova York, onde dançaram na chuva e na lama para canções críticas ao país, especialmente por seu envolvimento na Guerra do Vietnã. Mas e a história? Mudou hoje? A resposta é não. O interesse do público na exploração lunar continua sem força. No auge do programa Apollo, apenas 53% dos americanos disseram que achavam que o programa valia o custo. Na maior parte do tempo, a aprovação da Apollo pelos Estados Unidos ficou abaixo dos 50%. Mais recentemente, mais de 57% dos entrevistados de todo o país, em uma pesquisa do Insider, concordaram que retornar à Lua é uma meta importante para a NASA. Mas esse número não conta a história, porque apenas cerca de 38% disseram que a NASA deveria enviar humanos vivos diretamente para a Lua. Outros que querem que os Estados Unidos pousem na Lua dizem que os robôs poderiam fazer a exploração lunar. Curiosamente, os americanos não são totalmente avessos a missões tripuladas para o espaço profundo. 63% diz que a NASA deveria se concentrar em enviar astronautas para Marte. Isso significa que Elon Musk pode não ter problemas em encontrar colonizadores voluntários para sua ambição em Marte. Entretanto, 91% acha que a NASA deveria se concentrar em procurar asteroides ameaçadores no céu. Outro enorme problema que a NASA enfrentou foi o financiamento. As missões espaciais, especialmente quando tripuladas, são extremamente caras. Você simplesmente não pode correr riscos com a vida humana. Isso complica seriamente as missões. Veja, por exemplo, o orçamento da NASA para todo o ano de 2022, o Congresso alocou 24 bilhões de dólares, o que soa como muito dinheiro. Entretanto, quando você considera todos os programas executados pela NASA, é óbvio que não há o suficiente para enviar pessoas para a Lua. O JWST, por exemplo, custou cerca de 10 bilhões de dólares. A NASA também está financiando o Sistema de Lançamento Espacial, o SLS, que se tornou um afundamento de dinheiro. A NASA também está concedendo um contrato de quase 4 bilhões de dólares à SpaceX para um sistema lunar de aterrissagem humana. A NASA também tem que financiar missões ao Sol, não tripuladas, é claro, também o Cinturão de Kuiper, o Telescópio Espacial Nancy Gray, e a lista não para. Em comparação, os militares americanos receberam 777 bilhões de dólares. O fato é que o orçamento da NASA tem encolhido ao longo das décadas. Atingiu um pico de 4% do orçamento federal em 1965, mas tem permanecido bem abaixo de 1% por décadas. O presidente Trump chamou por um retorno à Lua e mais tarde uma visita orbital a Marte. The directive I'm signing today will refocus America's space program
on human exploration and discovery. Mas dados os custos do balão e também os atrasos no lançamento relacionados ao programa de foguete SLS da NASA, ficou claro que não haveria fundos suficientes para chegar a nenhum dos dois destinos. E se os Estados Unidos financiassem as missões Apollo hoje? Quanto custaria essas missões? Uns bons 120 bilhões de dólares. Mas há mais uma. O relatório de 2005 da NASA estimou que voltar à Lua custaria cerca de 104 bilhões de dólares, o que, graças à inflação, seria mais de 133 bilhões de dólares hoje. Isso nos leva a outra questão com o retorno à Lua: política. Como o presidente e a administração mudaram, também mudou o foco do governo federal. Voltando a Trump, se seus planos estivessem funcionando, a NASA teria voltado à Lua no final do seu segundo mandato. Mas é claro, não foi reeleito. A preparação para uma missão tripulada em um lugar como a Lua leva a um período de tempo que excede os dois termos teóricos de um presidente em exercício. Mas os novos presidentes e legisladores muitas vezes eliminam as prioridades de exploração do espaço do líder anterior. Em 2004, por exemplo, a administração Bush encarregou a NASA de encontrar uma maneira de substituir o ônibus espacial, que estava programado para se aposentar, além de retornar à Lua. A NASA elaborou o programa Constellation para enviar astronautas à Lua usando um foguete chamado Ares e uma nave espacial chamada Orion. A NASA gastou 9 bilhões de dólares durante 5 anos projetando, construindo e testando hardware para aquele programa de voo espacial humano. Mas o que aconteceu? O presidente Barack Obama tomou posse. O Government Accountability Office lançou um relatório sobre a incapacidade da NASA de estimar o custo da Constellation, e Obama decidiu cancelar o programa e aprovou o foguete SLS em seu lugar. Embora o sucessor de Obama não tenha sucumbido ao SLS, Trump mudou o objetivo de Obama de lançar astronautas para um asteroide, mudando as prioridades de volta para as missões da Lua e Marte. Onde essas mudanças tão frequentes deixam a NASA? Estas caras trocas de prioridades levaram ao cancelamento após cancelamento, uma perda de cerca de 20 bilhões de dólares e anos de perda de tempo e impulso. Mas então, há outro obstáculo que o retorno da NASA à Lua enfrenta, além do apoio público, financiamento e política. Ir para a Lua é incrivelmente difícil. A Lua pode parecer atraente no céu noturno, mas é uma armadilha mortal para qualquer um que se atreva a se aventurar por lá. Você pode ver fotos dos astronautas da Apollo sorrindo e acenando para a câmera. No entanto, eles chegaram perto da morte mais vezes do que podiam contar. Na verdade, o presidente Nixon tinha um discurso preparado para o evento da morte dos astronautas. The men who went to the moon to explore in peace will stay on the moon to rest in peace. Você sabia que a NASA sentia que o maior risco de morte de Armstrong e Aldrin era de não serem capazes de lançar quando saíam da Lua para voltar a Collins? Na verdade, a agência se preparou para tal possibilidade, e foi mais doloroso do que você possa imaginar. Se eles não tivessem conseguido lançar, Armstrong e Aldrin teriam sido abandonados na Lua. O controle da missão teria fechado a comunicação, o eufemismo para o abandono, e os dois homens teriam então duas opções: ou morrer de fome ou cometer suicídio. O presidente Nixon teria então tido que ler o discurso da tragédia. O discurso diz em parte: o destino ordenou que os homens que foram à Lua para explorar em paz permanecerão na Lua para descansar em paz. Estes homens corajosos, Neil Armstrong e Edwin Aldrin, sabem que não há esperança para sua recuperação, mas eles também sabem que há esperança para a humanidade em seu sacrifício. Estes dois homens estão colocando suas vidas no objetivo mais nobre da humanidade, a busca da verdade e da compreensão. Eles serão lamentados por suas famílias e amigos. Eles serão lamentados por sua nação. Eles serão lamentados pelo povo do mundo. Eles serão lamentados por uma mãe terra que ousou enviar 2 de seus filhos para o desconhecido. Felizmente, o discurso tornou-se público apenas décadas depois, mas considere o que a NASA levou para aterrissar Armstrong e Aldrin na Lua. A superfície da Lua está coberta de crateras e rochas, tornando a aterrissagem muito arriscada. Antes do pouso de 1969, a NASA gastou bilhões de dólares desenvolvendo, lançando e entregando satélites na Lua para mapear sua superfície e ajudar os planejadores da missão a procurar possíveis locais de pouso da Apollo. Imagine como teria sido desastroso se o módulo lunar Apollo tivesse aterrissado em solo muito macio e profundo. Entretanto, aterrissar o módulo lunar é a metade do problema. Mesmo antes de pousar, os astronautas e a NASA de volta à Terra têm que lidar com uma ameaça: regolito ou pó lunar. Se você não tem que lidar com regolito todos os dias, você não sabe a sorte que tem. A Lua está coberta por esta fina camada superior de poeira lunar, em forma de talco, que é de vários centímetros de profundidade em algumas regiões. Ela tem sido carregada eletrostaticamente através da interação com o vento solar por bilhões de anos.
Lembre-se, a Lua não tem uma atmosfera protetora. O regolito é muito abrasivo e pegajoso. Ele entra em tudo, sujando trajes espaciais, veículos e sistemas muito rapidamente. Quando os astronautas se movimentam, eles levantam nuvens de regolito. Quando eles andam de bug, por exemplo, eles chutam mais regolitos ainda para o ar. Projetar e testar sistemas que possam suportar o regolito da Lua é caro e tecnologicamente intensivo. Apenas projetar trajes espaciais que possam suportar os rigores do regolito e outros perigos está custando à NASA bilhões de dólares e anos de pesquisa. Até a luz do Sol tentará matá-lo na Lua. Há um período de 14 dias de luz solar e sem atmosfera. Você está completamente à sua mercê. Se você sobreviver, você vai lidar com mais de 14 dias de escuridão completa, onde algumas das temperaturas mais frias do universo vão tentar acabar com você. Mais um problema é a força de trabalho da NASA. Enquanto a agência tem muitos indivíduos talentosos em sua folha de pagamento, o fato é que eles estão envelhecendo. Pesquisas recentes mostram que mais crianças americanas querem se tornar estrelas do YouTube do que astronautas da NASA. Como isso é um problema para a NASA para voltar à Lua? Não há como fugir dela. Os jovens são essenciais para esse tipo de esforço. É de lá que vem a maioria das centelhas de ideias. Por exemplo, a idade média das pessoas no controle de missões da Apollo 13 era de 26 anos, e eles já tinham um monte de missões sob seus cintos. Hoje, a média na Johnson Space Center da NASA é de quase 60 anos. Vamos ouvir o que você acha do retorno da NASA à Lua na seção de comentários abaixo.